Tenho mais de 500 vídeos sobre Azulzinho Lock, Brulock. Acompanho o mangá desde o começo. Todo dia eu estou vendo o mangá de Azulzinho Lock. Qual é o defeito desse anime barra mangá? Muitas pessoas falam vários tipos, mas eu vou falar o principal. Muita gente fala que os guarda-rede, os goleiros de Azulzinho Lock não são bons, né, mano? Como que você quer um goleiro bom, sendo que até hoje só teve figurante no gol? Isso você não pode cobrar, né? Pra mim, o principal defeito do anime está no protagonismo. Você fala, como assim? No protagonista, entre aspas. Isagi no começo do anime era um Zé Ninguém. Era um cara que praticamente ninguém dava nada. Ele não era bom em praticamente quase nada. O anime começa bem, com o Isagi não vencendo desde o começo. O Isagi sofrendo. O Isagi perdeu pra Barou. Perdeu para Nagi em confronto, depois venceu, perdeu para Itoshi-rin, depois perdeu de novo e assim vai. Mas começou a chegar num ponto que o Isagi começou a apenas vencer e vencer. Esse ponto começa na partida contra o Japão Sub-20, onde o Nagi faz um gol, onde Itoshi-rin faz outro gol, e onde Barou Shoei faz o outro gol. Com a partida empatada, todo mundo sabia que o próximo gol ia ser do Isagi e Yoichi. Daí pra frente, o anime começou a favorecer demais o Isagi. Noel Noah falava que a regra de Azulzinho Lock, a filosofia, era em ordem de rank. Quem tinha o overall maior, quem tinha os melhores rendimentos nos treinamentos ia ser titular. Só que do nada teve lá no contrato, né? É dito que o Isagi tinha que jogar, não importa se ele tivesse com a perna quebrada, não importa se ele tivesse ruim, lesionado, ele ia entrar na partida. Que no caso era o lugar de Ukimiya na primeira partida da Liga Neo Egoísta. Ele foi lá e ficou com a vaga e entrou. O Isagi não tava conseguindo jogar tão bem, tava ali fazendo suporte, né? Não é à toa que ele foi obrigado a passar a Kunigami, né? Porque ele não queria que o Kaiser fizesse gol. Só que na próxima partida chegou no auge do protagonismo. Mano, aqui foi o auge. Porque ele estava vendo o Kaiser e ele fala que tinha despertado a metavisão porque viu como é que o Kaiser jogava, e assim vai. Só que quando ele desperta a metavisão, acontece um protagonismo no Isagi. Você fala, por quê? Porque quando você desperta uma coisa, você não fica bom do nada. Você sofre naquilo porque é a primeira vez. Só que quando ele despertou a metavisão, ele tava vendo o campo melhor do que o próprio Kaiser. Sendo que o Kaiser já tinha metavisão há bastante tempo. Ah, mas o Isagi tinha mais noção de campo, o Isagi era melhor para ver. Mano, não importa. Não era para o Kaiser ter menos noção do que o Isagi, com os dois com a metavisão. E o Isagi tendo despertado recentemente. Só que depois, no confronto de Prince versus Noel Noah, Prince ele desenvolveu um chute, ele mesmo fala, um chute irracional, um chute que vence lógica, um chute indefensável. E adivinha o que aconteceu? Prince meteu a pancada com esse chute, um chute que nem mesmo Noel Noah, o rei da lógica, o rei de tudo, o top 1 do momento, do mundo, não conseguiu parar. Onde ele ficou impressionado com esse chute de Prince. Porque ninguém sabia para onde a bola ia. Nem mesmo Kaiser, nem mesmo Gagamaru. Ninguém no mundo tinha noção de onde a bola ia parar, de como é que era a trajetória da bola. Só que o Isagi começou a ler a trajetória da bola. O mesmo Isagi que tinha despertado a metavisão na mesma partida ali, tava sofrendo no começo, tava conseguindo ler, sabia para onde a bola ia e ele deduziu que tinha duas possibilidades na bola. Ela ia no ângulo de Gagamaru ou se não embaixo de Gagamaru. Ah, mas o porquê essa jogada é absurda? Você fala de protagonismo, mano? Porque nessa jogada, Noel Noah ele foi superado pelo Isagi. E o Isagi superou tanto o top 1 do mundo e tanto o top 2 do mundo
na mesma jogada. Na lógica, em tudo, nem o Isagi atual era para ter noção desse chute de Prince. Mais para frente, Yukimiya copia o chute de Prince, e é um chute bem mais fraco, é um chute bem pior mesmo. E o Hell tenta fazer a mesma coisa que o Isagi. O Hell, ele tinha metavisão ali também, ele tinha despertado ali. E o que aconteceu é que o Hell não conseguiu, né? Resumindo, ele com as mesmas capacidades do Isagi, né? Só que o Hell, ele é um pouco pior do que o próprio Isagi para ver o campo. Pra mim, o ponto fraco do anime está no protagonismo. O Itoshi Rin, meu Deus, é a mesma coisa do Isagi, até chega a ser pior, mano. Afinal, o defeito do anime é ele ter exagerado bastante na evolução dos jogadores do projeto. Kaiser perdeu para o Isagi em diversas coisas. Coisas que não era para ter perdido. Uma coisa paia, o anime não seguir a lógica. Tipo o overall do FIFA em Azulzinho Lock. Ah, mas muita gente vai falar que não tem sentido. Mano, vamos lá. Tem muito mais sentido do que do próprio FIFA, PES e outros jogos. Porque aquele overall que o personagem tem, igual o Isagi, tinha hoje em dia evoluiu. É de acordo com os números no treino. Quantos chutes ele dá no gol e acerta. Quantos passes ele acerta tocando e assim vai. Essa numeração não é aleatória. E diferente do FIFA que atualiza a cada um ano, em Azulzinho Lock atualiza todo o treino. Jogadores com overall alto, que mostra que no treino é absurdo, perdendo para jogadores com overall baixo no treino. Aí que entra a parte que o autor, ele fez errado o anime nesse quesito. Uma coisa de você evitar isso é você não botando o overall, você não mostrando que tem isso no próprio anime. Óbvio, né, que o anime tem muito e muito mais defeito do que esses dois que eu acabei de citar. Muita gente fala mal que tem muitas partes muito rápida e outras bastante lenta. Foco excessivo em certos personagens, né? Muita gente não gosta que tem pouca fidelidade ao futebol de verdade. Os personagens são individualistas. Mas pra mim, coisas assim não é tão preocupante, porque é um anime, são coisas que você não leva muito a sério. É um anime focado no ego / atacante. A premissa do anime até hoje é fazer o atacante top 1 do Japão, o atacante melhor do mundo. Muita gente fala, tem personagens que são esquecidos, mano. Óbvio, né, que você não vai dar destaque para 99% dos outros personagens. Hoje em dia, o anime ficou muito previsível, coisa que o anime não era há um certo tempo atrás. Quando a partida estava 2-2 entre PXG e Bastard, todo mundo sabia que o Isagi ia fazer o último gol. Quando a partida estava 2 para o Bastard e 2 para o time do Ubers, todo mundo sabia que o time do Ubers ia perder, e com gol do Isagi. Tudo porque tinha que ter a rivalidade de Toshihin versus Isagi. Tem momentos que o autor faz uma coisa legal, mas logo depois ele estraga. Ninguém imaginava que o time do Bastard ia perder para o time do City e o Nagi ia ficar de fora dos 23 convocados para a Copa. Mas logo depois, Buratsuta chamou o Nagi para a seleção sub-20 do Japão. Mano, qual o sentido do anime nessa parte? O autor fez uma coisa única, uma coisa legal, mas logo depois ele cagou tudo, porque tudo que ele fez serviu de nada. Nagi foi convocado, porque no fim o Nagi está na seleção sub-20 do Japão. Resumindo, essas coisas deixam o anime paia, isso aí todo mundo sabe. Resumindo, o anime de Azulzinho Lock não é perfeito, é um anime cheio de falha. Mas caso você não sabe, não existe nenhum anime perfeito no mundo. Todo tipo de anime que você for falar, ele vai ter falhas. Só que a questão desse anime era para ele ser bastante, mas muito e muito acima da média. Onde tinha como fazer esse anime a ser patamar de One Piece. Em questão de vendas, em questão de fã,
Ah, mas o porquê você fala isso? Porque o anime está chegando no estilo de ser um anime rushado, fazendo o Isagi ter evoluções bastante altas. E Toshihin mesma coisa. O autor está doente, entre aspas, né? Então, mano, resumindo aqui, o autor praticamente vai rushar o anime. Depois da Copa Sub-20 vai acontecer o quê? Ele vai fazer o Japão ganhar? Ele vai fazer os personagens do projeto jogar nas ligas principais, disputar Champions, disputar Copa do Mundo depois? Porque se for seguir esse roteiro, a lógica correta para fazer o anime perfeito, o anime ia ter papo de 1000 capítulos no mínimo do mínimo. Mas com certeza o autor não vai querer fazer isso, né? Porque fazer anime cansa, fazer anime é sofrido. E os japoneses, eles são bastante egoístas em questão da sua obra. Eles não gostam que alguém desenhe no seu lugar, que alguém ajuda a obra dele. O anime é bom, o anime é legal, mas dava para ser bem melhor, né?